abençoe cada um de vocês. Hoje a gente vai conversar então sobre as Sagradas Escrituras. Hoje o nosso tema é a Bíblia Sagrada. Por quê? Para que a gente faz catequese? A gente faz catequese para fazer o crisma? Não. Para fazer a primeira comunhão? Não. Para ser batizado? Não. O crisma, a Eucaristia, os sacramentos, todos eles, os 7 sacramentos, eles têm uma finalidade, um fim último. A catequese tem o mesmo fim último dos sacramentos, que tem o mesmo fim último de você rezar o texto, de você fazer um jejum, de você fazer uma mortificação, uma penitência, enfim. A nossa vida espiritual, tudo que a gente faz na nossa vida espiritual tem um fim último. Que fim último é esse? Salvar as nossas almas. Você está aqui hoje, você veio essa noite a catequese, para quê? Talvez você tenha pensado que você veio para fazer o crisma, mas não foi. O crisma não é o fim último. O crisma é o meio para você salvar a sua alma e, salvando a sua alma, levar também almas para o céu. Ninguém vai para o inferno sozinho. Todo mundo que vai para o inferno sempre arrasta alguém. Da mesma forma, ninguém vai ao céu sozinho. Quem vai ao céu sempre leva alguém. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos buscando meios de salvação. Salvar as nossas almas, né? Uma vez, o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, vocês conhecem a história do Padre Pio? Nunca ouviram falar? Nunca ouviu falar? Padre Pio? Um grande santo. O Padre Pio morreu no ano de 1968, então bem próximo de nós. Século XX, né? Segunda metade do século XX que ele faleceu. Ele viveu aproximadamente entre 70 e 80 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele morreu com 78 anos. Certa vez o Padre Pio, um rapaz veio para conversar com o Padre Pio. Multidões procuravam o Padre Pio porque no atendimento de confissões ele lia o coração das pessoas, ele dava conselhos e direções espirituais fantásticas. E ele era um sacerdote extremamente piedoso, não só do nome, né? Pio significa piedoso, que ama a Deus. Mas não só do nome, mas de fato ele rezava e amava a Deus. E aquele amor do Padre Pio pelo Santíssimo Sacramento, a devoção dele pela Eucaristia, a devoção dele pelo Sacramento da Confissão, o amor dele pela Santíssima Virgem atraía as pessoas como imã. E vinha pessoas de todo lugar do mundo conversar com o Padre Pio. Desde a América, os Estados Unidos, como uma senhora Mary Pye, que ela abandonou a vida dela, ela era rica nos Estados Unidos, abandonou a vida de rica dela e foi viver em Pietrelcina só para ficar próximo da pregação, do testemunho, da missa do Padre Pio. Pessoas do mundo inteiro vinham falar com o Padre Pio. E um jovem uma vez foi conversar com o Padre Pio. Mas, como eu disse para vocês, multidões vinham falar com o Padre Pio. E aquele jovem não conseguiu ser atendido pelo Padre Pio, porque estava lotada a igreja, ele ficou alguns dias em Pietrelcina, ele não conseguiu se aproximar do padre. E chegou o dia que ele tinha que voltar para a casa dele, tinha que trabalhar, tinha que tocar a vida, né? E ele não conseguiu falar com o Padre Pio. E quando acabou a missa, o Padre Pio estava saindo do altar em direção à sacristia. E ele pensou assim, eu não consigo falar com o Padre Pio, então eu vou pedir ao Padre Pio pelo menos uma palavra. Ele gritou em italiano, Padre Pio, una parola. Padre Pio, uma palavra. Uma palavra. O Padre Pio parou, olhou para ele e falou assim, salva a tua alma. Uma palavra, salva a tua alma. Aí o Padre Pio resumiu tudo. Toda a pregação, toda a homilia, todo o texto, livros, tudo que ele poderia falar ao longo de dias e dias de retiro. São Pio de Pietrelcina resumiu em uma única palavra, salva a tua alma. Para isso que a gente está aqui hoje, para salvar a nossa alma. Para que eu vou fazer a primeira comunhão? Para salvar a minha alma, para me unir a Jesus. Para que me confessar? Para salvar a minha alma. Para que o crisma? Para salvar a minha alma. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá ferramentas de salvação. Ferramentas de salvação. Nós estamos na Quaresma. A Quaresma é um tempo que a gente se prepara para a Páscoa do Senhor. E não sei se vocês se recordam, eu disse na semana passada, uma dúvida que alguém perguntou sobre a Quaresma, que a vida do homem sobre a terra é uma Quaresma, né? 40 anos era o tempo médio que a pessoa vivia. E 40 anos foi o tempo que o povo caminhou no deserto rumo à terra prometida. Então esse mundo é o deserto em que caminhamos rumo à terra prometida. A nossa vida nesse mundo é uma Quaresma. E a nossa morte é a nossa Páscoa.
onde entraremos na terra prometida, lá no alto da montanha, nos céus. E se você começar a ler o Êxodo, o livro do Êxodo, em que o povo caminha no deserto, até o livro de Josué, quando o povo entra na terra prometida, você vai ver que o povo era constantemente guiado por Deus, que falava a Moisés. Então a palavra de Deus, por meio do profeta Moisés, o homem da lei, que recebeu a lei, que via Deus face a face, que encontrava-se com Deus na tenda do encontro, por meio da palavra de Deus, o povo era direcionado no deserto rumo à terra prometida. Nada mudou. Se passaram aí milhares de anos, mas as coisas não mudaram, porque Deus não muda. Hoje, no deserto que é esse mundo, nos 40 anos que caminhamos nesse deserto, ou seja, no tempo da nossa vida, Deus quer nos conduzir rumo à terra prometida por meio da sua palavra. E esse é o tema da nossa catequese de hoje. Palavra de Deus. E a importância da gente ler, estudar, meditar a palavra todos os dias. Vocês leem a Bíblia todo dia? Nenhum de vocês? Ninguém? É importante ler a Bíblia todo dia. Jesus disse assim, quando ele foi tentado pelo demônio no deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, esse grande jejum de Jesus que deu origem à nossa quaresma de hoje, né? Essa primeira quaresma da história que Jesus fez no deserto, ele teve fome, depois de ficar 40 dias e 40 noites sem comer. O demônio aparece para ele e dentre as tentações o demônio diz, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus fala o quê? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Aí Jesus está nos ensinando que aqui está a nossa vida. Se a gente quer ir para o céu, se a gente quer realmente entrar na terra prometida, para a gente não errar o caminho, a gente precisa ser direcionado por aquilo que Deus nos diz, que Deus nos fala, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é só a Bíblia? Não, a palavra de Deus não é só a Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Mas a Bíblia contém a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia não resume tudo. O próprio São João Evangelista, no final do seu Evangelho, ele termina o Evangelho dele dizendo que se fosse escrever tudo que Jesus fez, disse e ensinou, iam faltar livros no mundo para conter os ensinamentos do Senhor. Então o próprio São João diz que a Sagrada Escritura não encerra a palavra, mas a Sagrada Escritura contém a palavra. Se ela contém a palavra, ela é uma fonte segura. Ela é uma rocha firme na qual eu posso me apoiar. Por isso, é importante que diariamente, no caminho desse deserto, eu me deixe conduzir pela palavra. Vocês lembram o que o povo de Deus comia no deserto durante o Êxodo? Maná. Vocês lembram do maná? Dos céus, todos os dias, caiu o pão dos céus, que prefigura, é uma imagem anterior do Santíssimo Sacramento do altar, o pão dos céus, o maná. E todos os dias o povo se alimentava do maná. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Por isso, todos os dias a gente precisa se alimentar da palavra. A palavra precisa ser o nosso pão cotidiano. Todos os dias a gente precisa ler as Sagradas Escrituras. Eu faço essa experiência. Esse aqui é meu diário espiritual. Eu comprei esse livrinho, é um diário espiritual da editora Ave Maria, já feito só para você escrever, né? Diário bíblico. Então você lê e escreve aqui o seu diário espiritual todos os dias. E todos os dias eu leio. Esse aqui é do ano de 2024. Então, 1º de janeiro, fiz diário espiritual, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, dia 4 de janeiro, dia 5. Todos os dias do ano. 365 dias por ano. Lendo, meditando, pelo menos eu gosto de fazer no mínimo 2 capítulos por dia. Hoje, dia 8 de março, eu fiz 5 capítulos. Então aqui é o meu diário espiritual de hoje, 8 de março, sexta-feira. Eu fiz Josué 17, 18, 19, 20 e 21. E 5 capítulos do livro de Josué. Mas no mínimo eu gosto de ler 2 capítulos. Ainda que seja um capítulo. Ainda que seja meio capítulo. Mas todos os dias você precisa se alimentar dessa palavra.
Muita gente começa a estudar a Bíblia e desanima, e desiste. Porque acaba ficando pesado e enfadonho. Desculpa. Então hoje eu quero apresentar para vocês um método que contido nesse livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Nesse livro, o Monsenhor ensina um método de você ler a Bíblia, um método extremamente gostoso de ler a Bíblia. Eu uso esse método do Padre Jonas há mais de 20 anos. Eu comecei a fazer esse diário espiritual pelo método do Padre Jonas em 2001. Eu já estou lendo a Bíblia, acho que pela 8ª vez. Já li a Bíblia toda, leio de novo, já até a 8ª vez que eu já li a Bíblia toda, aproximadamente. Sempre pelo método do Monsenhor Jonas Abib. É um método muito bom que faz com que a palavra de Deus fique gravada na sua mente, no seu coração, de cor. A palavra de cor significa de coração. Desculpa, a garganta hoje não está muito boa. Para ouvir. Vai ouvindo. É sempre a palavra de Deus é luz. Tua palavra, Senhor, é luz para lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, vai dizer os Salmos. Então sempre a palavra de Deus vai iluminar. A Bíblia sempre vai iluminar. Mas é importante você mergulhar na palavra de uma maneira em que você vai se sentar, vai abrir seu texto bíblico e você vai entrar dentro do texto e o texto vai entrar dentro do seu coração. E esse método propõe. É claro que uma coisa não exclui a outra. Então hoje eu quero fazer para vocês uma proposta de estudo bíblico que não exclui também durante o seu dia você continuar ouvindo o Evangelho, ou os Salmos, ou outro texto bíblico pelo celular. Mas é importante que você tenha uma experiência de, como eu vou falar assim, pescar na Bíblia algo de Deus para você. Oi? Pode ir no banheiro, vai e volta. Então é preciso que você pesque algo de Deus para você na Sagrada Escritura. E é isso que esse método vai nos ensinar hoje, vai nos apresentar hoje. A primeira palavra que eu quero meditar com vocês é essa que eu coloquei no quadro aí atrás, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que vai dizer. Hebreus 4, versículo 12. Todo mundo já abriu aí? A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que toda a espada de 2 gumes. Chega até a separação da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne o pensamento e intenções do coração. Não há nenhuma criatura invisível à sua presença, mas todas as coisas estão a nu e a descoberto aos olhos daquele de quem falamos. Então o autor sagrado aqui ele vai dizer que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que toda espada de 2 gumes e chega até a separação da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela entra dentro do seu coração. A palavra de Deus, Jesus disse, que uma palavra não sai dos lábios dele e não retorna sem causar o seu efeito. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, se a gente realmente mergulha na Sagrada Escritura, ela transforma o nosso coração. E ela tem um poder totalmente espiritual, de santificação, de santidade. Tem um sacerdote, exorcista, como eu já li, eu gosto muito de ler esse tema de exorcismo, tal, de libertação. Então, se eu não me engano, é o Padre Gabriel e a Morte, mas eu já li os livros do Padre Gabriel, do Padre José Antônio Fratea, do Padre já li Duarte Lara, e às vezes você acaba confundindo o autor. Mas se eu não me engano, é do Padre, essa história do Padre Gabriel e a Morte, exorcista. Eu vi um rapaz que estava possesso do demônio. E quando o padre vai fazer o exorcismo, ele precisa ter certeza que aquilo é uma possessão demoníaca, que não é um problema psiquiátrico, não é um problema psicológico, que a pessoa não está simplesmente inventando para chamar atenção, etc. Pode ser várias coisas. Normalmente, 90% dos casos é um problema psiquiátrico. Então o sacerdote acompanha aquela pessoa para ver se realmente aquilo é uma possessão demoníaca
Ou a pessoa está com uma esquizofrenia, com, sei lá, algum problema psiquiátrico, ou você está com um problema psicológico, ou se ela está inventando mesmo por algum motivo. E aí o padre discerniu que realmente era uma possessão demoníaca. Só que o exorcismo, ao contrário do que a gente vê em filme, muitas vezes e normalmente ele dura meses. E as sessões duram horas. É realmente uma luta contra o demônio. E o padre, ao perceber que aquele rapaz estava realmente possesso e precisava de um exorcismo, ele percebeu que a agenda dele, os compromissos dele não permitiam que naquela primeira semana ele fizesse aquele exorcismo. Então ele agendou com o rapaz por aproximadamente uns 15 dias para fazer o exorcismo com a família do rapaz. Imagina, um rapaz possesso, 15 dias, demônio atormentando ele, e ele agendou uns 15 dias. Ele falou assim, para você não ficar à mercê de Satanás, ao longo desses 15 dias, leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Porque o demônio não suporta a palavra de Deus. Ele não suporta. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Toda luz dissipa as trevas. Onde tem luz, não tem trevas. Então o padre falou, leia a Bíblia todos os dias. E aquele rapaz, apesar de toda a luta espiritual que ele estava passando, começou a ler a Sagrada Escritura todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando chegou a data do exorcismo, aproximadamente 15 dias depois, o padre foi fazer o exorcismo e percebeu que o rapaz não estava mais possesso. E fez várias experiências que os exorcistas fazem, como, por exemplo, convidar o possesso a rezar a Ave Maria, convidar o possesso a saudar Nossa Senhora, a louvar Nossa Senhora, porque o demônio não permite que o possesso reze a Ave Maria, o demônio não permite que o possesso fale bem de Nossa Senhora, fale o nome de Nossa Senhora. Então o padre falava assim, reza a Ave Maria, o rapaz rezava a Ave Maria. O padre estranho, o padre... Diga, bendita seja a mãe de Deus, rapaz, bendita seja a mãe de Deus. E o padre fez vários testes e percebeu que o demônio já tinha ido embora. E o padre falou assim, não vai ser mais necessário fazer exorcismo, porque a palavra de Deus já te exorcizou. O poder da palavra, dele ler a palavra de Deus ao longo daqueles 15 dias, foi insuportável para o demônio. O demônio não suportou a meditação constante da palavra e teve que ir embora. A palavra de Deus é viva, eficaz, que seja causa e efeito. Não, toda vez que você lê a palavra como um organismo vivo que age, ela vai agir na sua alma e vai fazer um efeito na sua alma. Ela vai trazer uma consequência espiritual de salvação. Como o povo de Deus caminhava no deserto, conduzido pela palavra de Deus através de Moisés, nós precisamos dessa palavra para caminharmos no deserto dessa vida, rumo à terra prometida. Vocês sabem onde fica o céu? Sabe, não? Onde é o céu? Então a gente precisa de um guia, né? Quando a gente não sabe onde é um lugar, a gente precisa do Waze. O Waze espiritual é a Bíblia. A Bíblia é o nosso Waze. Sem esse Waze aqui, a gente se perde no caminho. Sem esse Waze, a gente se perde. Então, gente, qual que é a proposta de hoje? Depois de fazer essa motivação inicial, a proposta de hoje é ensinar vocês a... Ô Pedrinho, pega pra mim o estojo pro pai, por favor. Aquele estojo preto ali. Ensinar vocês a fazer o diário espiritual. Esse estojo preto aí, filho. Daqui pro pai. Obrigado. E aí... O diário espiritual, pelo método do Monsenhor Jonas Abib, que ele conseguiu nesse livro, a Bíblia no meu dia a dia, como o próprio nome do livro diz, a Bíblia tem que fazer parte de todos os seus dias, do seu dia a dia, ou seja, precisa ser constante na sua vida, todo dia. Ele ensinou a fazer o diário espiritual, primeiro lendo a Bíblia através de um cronograma de leitura. Então você não vai ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, começar do Gênesis, Êxodo, não. Você vai começar na primeira carta de João. Por que a primeira carta de João? Porque na primeira carta de João, Deus se apresenta. A primeira carta de João diz, Deus é amor. Na primeira carta de João, o apóstolo apresenta a doutrina de Jesus. Filhinhos, amemos uns aos outros, que o amor vem de Deus. Então a primeira carta de João é a síntese dos evangelhos. Então o primeiro encontro com Jesus na palavra precisa ser na primeira carta de João. E aí o Monsenhor põe no plano de leitura do Novo Testamento, vocês
estão com ele na mão aí, você pode ver. Começa pela primeira carta de São João. Tá vendo aí, ó? Plano de leitura do Novo Testamento. Primeira carta de São João, lida 2 vezes. Então você vai ler 2 vezes a primeira carta de João. Depois você vai ler o Evangelho de São João. Tá vendo aí o plano de leitura? Depois o Evangelho de São Marcos. Você vê que essa não é a sequência do Novo Testamento. O Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Mas não é essa a sequência. É uma sequência teológica de entendimento do sentido da Sagrada Escritura. Então é a primeira carta de João 2 vezes, Evangelho de São João, Evangelho de Marcos, depois as cartas de São Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses e assim por diante. Até chegar ao Apocalipse, depois você vai ler a primeira carta de João pela 3ª vez e o Evangelho de João pela 2ª vez. Esse plano de leitura o Monsenhor colocou aqui nesse livro. Então, eu recomendo que vocês comprem esse livro. Tá aqui o plano de leitura na página 61. Esse que eu dei para vocês é um xerox que eu tirei dessa página 61 aqui. Então, esse livrinho aqui ele deve estar hoje uns R$20 no Mercado Livre da vida aí. Ele é bem baratinho, você pode comprar também no site da Canção Nova, nas lojas da Canção Nova. Deve estar por volta de R$20. Nesse livro, o Monsenhor faz toda uma introdução motivando a importância de você ler a Bíblia, contando testemunhos, experiências dele e tal. E depois ele ensina a ler a Sagrada Escritura. Como que a gente vai ler? Pegue a primeira carta de João aí, pra gente começar a fazer essa experiência. Primeira carta de São João, capítulo 1. A gente vai ler a Bíblia marcando na Bíblia pontos importantes. Vocês estão vendo que a minha Bíblia está marcada, tá vendo? Ó? Azul, amarelo e verde. Por que essas cores? Azul é a cor do céu, né? Verde é a cor da esperança e amarelo é a cor que te desperta uma atenção. Então o amarelo representa que algo vai acontecer e você precisa obedecer aquilo que vai acontecer. Sinal, tá verde, pode passar. Tá amarelo, que significa atenção, vai acontecer alguma coisa e você vai ter que obedecer essa coisa. O que vai acontecer? Você vai ficar vermelho e você vai ter que parar o seu carro. Então o amarelo ele apresenta uma ordem que vai ser apresentada. E você vai ler a Bíblia com giz de cera ou caneta. No livro aqui, o Monsenhor fala para nós usarmos aquela caneta de 4 cores, sabe? Que vem verde, preta, vermelha e azul. Só que aquela caneta, ela acaba marcando a Bíblia e a tinta vermelha e a verde, ela mancha a folha da Bíblia. Então fica tudo manchado e depois você não consegue ler do outro lado. O giz de cera não. O giz de cera não mancha a Bíblia. Então eu já fiz diário espiritual com caneta, com lápis de cor, com várias coisas. Lápis de cor rasga a folha e tal. O giz de cera é a melhor coisa que tem. Porque ele não rasga a folha da Bíblia, que é muito fininha, e ele não passa para o outro lado. Então olha só, por exemplo, ó, aqui está com giz de cera, certo? Pintado. Do outro lado, não passa o giz de cera. Tá vendo? Não mancha a folha. Então o giz de cera é a melhor coisa que tem. Então qual que é a ideia do diário espiritual? Você vai ler a Bíblia marcando promessas, ordens e princípio eterno. Canetinha mancha. Canetinha não pode. E o que é isso? Promessa, ordem e princípio eterno. Promessa, a gente marca de verde, a cor da esperança, a cor da vida. Promessa. Promessa é aquilo que Deus falou para você que vai acontecer. Deus está te fazendo uma promessa, Ele está te prometendo algo. Marca de verde. Ordem, você vai marcar de amarelo. E princípio eterno, você marca de azul. O que é o princípio eterno? Promessa e ordem, a gente já sabe o que é, fica fácil de entender, né? Mas o que é um princípio eterno? Princípio que nunca muda. Princípio eterno. Tipo assim, aquilo que era há 1000 anos atrás, aquilo que é hoje, aquilo que vai ser daqui 1000 anos para frente. Nunca vai mudar. Sempre foi assim. Exemplo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Acompanha comigo a leitura aí. 1 João, capítulo 1, versículo 5. São João diz assim: a nova que ouvimos dele e vos anunciamos é esta. Então aqui São João está fazendo o resumo do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa nova. Ele está falando aqui a nova, ou seja, a novidade, a notícia, o Evangelho. O que é o Evangelho? Por isso a gente começa na primeira carta de João. Ele resume o Evangelho. Ele diz, o que é o Evangelho?
Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. Queridos, há 1 milhão de anos atrás, Deus era luz? Era, não é? Hoje Deus é luz? Hoje Deus é luz. Daqui a 1 bilhão de anos, Deus vai continuar sendo luz? Existiu trevas em Deus em algum momento da história? Da eternidade? Nunca. Existe trevas em Deus hoje? Não. Nele não há treva alguma, nunca existirá. Então esse é um princípio eterno, que nunca vai mudar. E os princípios eternos a gente marca de azul. Por que azul? Azul é a cor do céu. O céu nunca muda. O céu é sempre o céu. O céu no sentido de paraíso, da felicidade eterna. Então a cor do céu azul. Então, a gente vai ler a Bíblia, marcando promessas, ordens e princípios eternos. Então você vai ler o texto bíblico e quando você se deparar com uma promessa, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 2. Peguem aí, 1 João capítulo 3, versículo 2. Aqui temos uma promessa. São João diz assim: caríssimos, agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que seremos um dia. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele na glória, porque o veremos como ele é. Então aqui tem uma promessa de Deus. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, nós seremos como ele é e o veremos na sua glória. É uma promessa. Quando que isso vai acontecer? Através de São João, Deus está nos prometendo que isso vai acontecer na segunda vinda gloriosa e definitiva de Jesus. Uma promessa, algo que vai acontecer. Entenderam? Que é uma promessa? Outra promessa. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 24. Vem aí. Oi? 1 João, capítulo 2, versículo 24. Vamos pegar outra promessa. Mesmo livro, 1 João, capítulo 2, versículo 24. São João diz aqui: o que ouviste desde o princípio da vossa conversão, permanece em vós. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. Isso é uma promessa. Se vocês permanecerem fiéis à palavra, vocês vão permanecer no Filho e no Pai. Uma promessa. São João está prometendo que se você for fiel ao evangelho que está sendo anunciado, você vai para o céu. Permanecer no Filho e no Pai significa o quê? Estar no céu, estar na presença de Deus, ser salvo. Entendeu? É uma promessa. Algo que vai acontecer caso você permaneça fiel. Entenderam o que é promessa? Fácil, né? Alguém não entendeu? Entenderam? Ordem, então, é muito fácil, o mais fácil de todos, né? Ordem é um imperativo afirmativo. Faça isso, não faça aquilo. Levanta, senta, deita. Essa ordem é fácil. 1 João, capítulo 3, versículo 1, tem uma ordem. 1 João, capítulo 3, versículo 1. São João diz assim: considerai que amor nos mostrou o Pai, em querer que sejamos chamados filhos de Deus. Então, São João está dando uma ordem que a gente deve considerar o amor do Pai. Com que amor o Pai nos amou ao nos dar a graça de sermos filhos de Deus. Considera isso. Ele está dando uma ordem, você tem que considerar isso. Entendeu? Capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Tem uma outra ordem. São João diz assim: não ameis o mundo nem as coisas do mundo. É uma ordem. Não é para você amar o mundo. Não ama o mundo. Não ama as coisas do mundo. Entendeu o imperativo afirmativo? Aqui no caso, o imperativo negativo, algo que você não pode fazer. Não ame o mundo. Não ame as coisas do mundo. Uma ordem. Então, gente, você vai passar a carta de João, o Evangelho de João e assim por diante, a Sagrada Escritura, marcando promessas, ordem e princípio eterno. Ó, tá vendo aqui, ó? E tem coisas que não vão ser nem promessa, nem ordem, nem princípio eterno, apenas texto bíblico. Então você não vai marcar. Tá vendo? Tem coisas que eu não marquei. Promessa de verde, ordem de amarelo. Vai ter trecho da Sagrada Escritura e livros da Sagrada Escritura que vão estar cheio de ordens. Por exemplo, o Êxodo. O Êxodo tem trechos do Êxodo que é apenas ordem, uma ordem atrás da outra. Vou pegar um trecho do Êxodo aqui para vocês verem. Peguei números aqui, ó. Olha aqui, quanta ordem. Tudo ordem.
Por quê? Porque no Números Deus está falando como é que deve ser feito o recenseamento, como que deve ser feito o templo dele, como que deve ser feito a Arca da Aliança, os querubins em cima da Arca da Aliança, os varais. Então Deus está dando várias ordens no Números. Então, ordem uma atrás da outra. Tá vendo? O capítulo inteiro de ordem. E vai ter trecho bíblico, como por exemplo Josué. Josué 21. Olha, nenhuma ordem, nenhuma promessa, nenhum princípio eterno. Josué 21. Ordem aqui em Josué 20. Josué 21. Nada de ordem, nada de promessa, nem nada de princípio eterno. E aqui no finalzinho do 21, um pequenino princípio eterno, mas de azul. Tá vendo aqui, ó? Pequenino princípio eterno. Então, o diário espiritual é assim. Essa Bíblia vai ficar, às vezes, marcada, às vezes não. E assim por diante você vai lendo a Sagrada Escritura. Entendeu? Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Ó. Tá vendo o Evangelho de Lucas? Marcado de ordem, de promessa, que é bastante promessa. Tá vendo? E princípios eternos. Por que você vai ler marcando ordem, promessa e princípio eterno? Psicologicamente, a gente grava no coração e na alma aquilo que marca a gente, não é? Então, a ideia de você ler marcando é para você destacar aquilo que é o mais importante do texto. E o Monsenhor Jonas, nesse estudo da Bíblia no meu dia a dia, ele percebeu que o mais importante no texto bíblico são exatamente esses pontos: promessa, ordem e princípio eterno. É aquilo que salta e traz o sentido da Escritura. Então é o jeito de você ler aquele capítulo da Bíblia e pescar ali o sentido do texto e o que aquele texto vai falar para a sua vida. Então você vai ler o capítulo, ou os capítulos, por exemplo, hoje eu li 5 capítulos, e você vai marcando ali promessa, ordem e princípio eterno. Depois você vai pegar um caderninho, pode ser um diário desse, pode ser um caderno comum, e você vai fazer o seguinte: você vai escrever aqui o capítulo que você leu. Por exemplo, aqui, ó, dia 30 de janeiro eu li Êxodo 20, 21 e 22. Então você vai escrever aqui o capítulo que você leu, Êxodo 20, 21 e 22. E aí você vai escrever promessa, ordem, princípio eterno. Aí você vai escrever a promessa que mais te chamou a atenção. Por exemplo, aqui, Êxodo 20, 21, a promessa que mais me chamou a atenção foi Êxodo, capítulo 20, versículo 7b. Êxodo 20, 7b. Vamos ver que promessa foi essa que me chamou a atenção nesse dia. Êxodo, capítulo 20, versículo 7b. A promessa é a seguinte: porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor, seu Deus. Ou seja, a promessa é: se você tomar o nome de Deus em vão, você vai ter uma culpa e vai pagar por isso. Vai ter uma consequência espiritual. É uma promessa. Então, ordem, Êxodo 22, versículo 31. Esse dia aqui eu li 3 capítulos, então Êxodo 22, 31. Ó, o 22, ó, quanta ordem. O 22 é tudo ordem com um único princípio eterno. Mas desse montão de ordem aqui, o versículo 31 é o que mais me chamou a atenção no dia. O que diz o versículo 31? Chamou tanta atenção que eu marquei de caneta, tá vendo? Então está dizendo aqui: vós sereis para mim homens santos. Como não chamar atenção, né? Uma ordem, tem que ser santo. Então, Êxodo 22, 31, a ordem é que seja santo. Sereis para mim homens santos. E o princípio eterno desse dia foi Êxodo 22, 27b. Está aqui, ó. Êxodo 22, 27b, que diz: porque sou misericordioso. Então aqui Deus fala que ele é misericordioso. O princípio eterno. Deus era misericordioso. Deus é misericordioso. Deus sempre vai ser misericordioso. Entendeu o princípio eterno? Então eu marquei aqui os capítulos que eu li, a promessa que mais chamou atenção, a ordem que mais chamou atenção e o princípio eterno que mais chamou atenção. Aí eu escrevi: qual a mensagem de Deus para mim hoje? E aí está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. O que Deus falou para mim hoje? Vamos ver o que Deus falou para mim no dia 30 de janeiro? Ó, hoje o Senhor me diz que a sua lei é penhor
de vida e felicidade. Aqui neste mundo, bem como no século vindouro, ou seja, na vida eterna. Portanto, minha vida precisa ter como norte o buscar a santidade. Foi isso que Deus me falou nesse dia. E aí depois uma outra pergunta: como posso colocar isso em prática na minha vida? E aí você escreve: o que eu escrevi aqui nesse dia? Preciso ter como objetivo diário vencer um vício, e assim, vencendo um pecado de cada vez, estarei caminhando rumo ao céu. Hoje, para início, me proponho a combater a gula. E depois, oração pessoal. Entendeu? Esse é o diário espiritual. E aí você vai rezar, vai conversar com Deus em cima daquilo que Deus te falou. São Francisco de Assis diz assim: quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Quando a gente reza, a gente fala com Deus. Então é um diálogo. Você vai ler a Sagrada Escritura, ouvir o que Deus te falou, vai marcar ali, para você entender bem o que Deus te falou, você vai marcar promessa, ordem, princípio eterno, durante a leitura. Depois você vai separar a promessa que mais chamou atenção, a ordem que mais chamou atenção, o princípio eterno que mais chamou atenção, e você vai se perguntar: qual a mensagem de Deus para mim hoje? E aí você vai responder. E você vai dizer: como posso colocar isso em prática? E você vai responder objetivamente. Depois uma oração pessoal. Vamos fazer esse desafio? Uma semana de diário espiritual? Gente, todas as vezes que eu dei catequese, e esse tema eu coloco logo no início do segundo ano de catequese para adultos, para ler a Bíblia. Por quê? No primeiro ano a gente tem o primeiro contato com a fé católica, sacramentos, a necessidade da vida de oração. A gente tem um pouco de teoria, né? No segundo ano a gente tem que colocar em prática nossa teoria, né? No primeiro ano a gente entende o anúncio da fé. No segundo ano a gente precisa colocar em prática aquela fé que nos foi anunciada. Na verdade, desde o primeiro dia, quando receber o anúncio, a gente já deveria estar vivendo isso e vivenciando, colocando isso em prática. E qual que é a grande decepção? Que nunca aconteceu, no próximo encontro, eu perguntar assim: pessoal, quem fez o diário espiritual todo dia? Todo mundo ter feito. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu de eu chegar no outro encontro e falar assim: pessoal, quem fez o diário espiritual pelo menos 6 dias? Ninguém. A maioria do pessoal não faz. Não faz. Sabe por que não faz? Lembra que eu falei para vocês? O rapaz que estava possesso e que o padre o aconselhou a ler a Sagrada Escritura. Ele leu e o demônio foi embora, de tal forma que quando o padre foi fazer o exorcismo, nem foi mais necessário o exorcismo. O demônio não quer que você leia isso aqui. Ele não quer que você leia a Bíblia. Vai dar sono, vai dar cansaço, vai dar desmotivação. No começo vai ser difícil de entender. Ele não quer que você leia a Bíblia. Então é uma guerra espiritual, é um combate. Já que estamos usando a Bíblia, né? Abre Josué, quem for rápido na Bíblia aí, Josué capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler aqui, depois vocês anotem para vocês meditar essa palavra em casa. Olha o que vai dizer Josué, capítulo 1, versículo 9. Porventura não te ordenei? Tem ânimo e ser forte. Não tenha medo, nem temor, porque o Senhor teu Deus está contigo em qualquer parte para onde vás. Na Bíblia da Ave Maria está muito mais bonito essa tradução. A gente falava no início da importância da tradução, né? Vou pegar aqui na Ave Maria, é muito mais bonito a tradução na Ave Maria. Josué, capítulo 1. Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco. Então é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois Josué. Na Bíblia da Ave Maria, essa que eu estou aqui, está na página 283. Você achou aí na Ave Maria, não? Na minha Bíblia aqui está na página 283. Qual que é a página sua aí? 253? É que essa Ave Maria aqui é a Ave Maria de velho, tá vendo? Ó? É a Ave Maria letra grande, ó, letra grande. Isso aqui é de idoso. Ó, na minha Bíblia aqui, Ave Maria, Josué capítulo 1, versículo 9, o autor sagrado diz assim: isto é uma ordem.
Aqui Josué já nos facilita a vida, né? Pra gente marcar a ordem, promessa, princípio eterno, Josué já facilitou a vida, né? Isso é uma ordem. Ele já explicou que é uma ordem. Ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Ou seja, combater, é guerra, é guerra. Joel capítulo 4, versículo 10, o profeta Joel diz assim: mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro, os vossos arados transformai em espadas, as vossas foices transformai em lanças, mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Joel capítulo 4, versículo 10. É guerra espiritual, é guerra. E a palavra de Deus, vai dizer São Paulo, que é uma espada para o combate espiritual. O demônio não quer que você use espada. Qual inimigo quer combater no inimigo armado? Se você for combater seu inimigo, é bom que você esteja armado e o seu inimigo esteja desarmado. O demônio não vai querer que você leia a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. O demônio não quer que você esteja na luz, mas ele quer que você viva nas trevas. A palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A palavra de Deus, Hebreus 4:12, é eficaz. Eficaz, ou seja, ela vai causar um efeito espiritual na sua vida. Portanto, eu faço para você um desafio. Leia a Bíblia todo dia, fazendo esse diário espiritual, até a próxima catequese. E aí, você vai me dizer o efeito espiritual, a bomba espiritual que foi isso na sua vida. Como a sua vida espiritual vai alavancar. Como você vai avançar espiritualmente. Como tentações que você tinha, você não vai ter. Por exemplo, tentações de ordem da castidade. Pessoas que têm muita dificuldade, homens principalmente, que têm muita dificuldade, porque o homem tem dificuldade com o olhar, né? Então o homem olha a mulher na rua e ele acaba pecando por causa do olhar. Diversos testemunhos de pessoas que começaram a ler a palavra de Deus e Deus deu uma pureza de olhar que o homem parou, o rapaz parou de ter tentação de olhar. Pessoas que tinham vícios de pornografia, vícios de masturbação, vícios de ordem da castidade, lendo a Bíblia, foram curados desses vícios. Porque a palavra de Deus é eficaz. Ela traz um efeito. Ela é lâmpada para os pés, é luz para o caminho, ela tira das trevas. Ela é poderosa. Experimenta usar essa arma, essa espada, essa bomba atômica espiritual, para você ver como que a sua vida vai melhorar. Não vai ser fácil, porque combate não é fácil. Não vai ser fácil. O demônio não vai querer que você leia a Bíblia. Vai colocar cansaço, vai colocar um monte de obstáculo. Guerra, combate. Esse ano, igual eu falei para vocês, li a Bíblia todos os dias. Não foi fácil. Teve um dia que eu estava fazendo umas reformas em casa e eu gosto de ler a Bíblia de manhã cedo, né? Acordo e já leio. A primeira coisa que eu faço é ler, fazer o meu diário espiritual. Porque ao longo do dia eu vou meditando aquela palavra, eu vou meditando. Eu vou mandar no grupo o PDF desse livro para vocês lerem em PDF. Se vocês quiserem comprar, muito bom. Se não der para comprar, eu vou mandar o PDF que vocês leem em PDF o livro. Então eu acordo de manhã e leio, faço o diário espiritual. Nesse dia, era um sábado, eu tinha que fazer um monte de coisa, e eu acordei um pouco tarde, já tinha marcado com o pedreiro, ele chegou para fazer o serviço, e eu era o servente dele, e ficamos lá quebrando, fazendo massa o dia inteiro, e o dia passou, e acabou o serviço por volta das 18 horas, moído, né? E depois que acaba a obra, o que fica? Sujeira, né? Aí limpar a casa, aquele cimento, aquela coisa toda. Quando eu acabei de ler, era aproximadamente umas 11. Acabei de limpar tudo, fazer tudo, era umas 11 e pouca da noite já. Eu tinha começado a trabalhar com o pedreiro lá às 8 da manhã. Ele foi embora umas 18 e eu continuei até umas 11 horas. Aí eu falei pra minha esposa: nossa, são 11 horas e eu não li a Bíblia ainda. Aí eu falei assim: eu vou ler, né? Pensa no cansaço, uma dificuldade, uma luta para ler. Nem que seja ler em pé para não dormir, né? Mas eu consegui fazer meu diário espiritual.
Aí eu falei para ela, nossa, mas agora já são 00:03, já não é mais hoje, o diário espiritual de hoje já não é mais hoje. Aí ela falou assim, não, mas Deus não tem relógio, não importa é o coração. Então, vai ter dias que vai ser um combate tremendo que você, quando você perceber, se você vacilar, você vai ter 1000 motivos para não ler. 1000 motivos para não ler. Então, é estratégia de combate, estratégia de guerra. Você joga um xadrez? Não? Alguém joga xadrez aí? Não? Não? Você joga xadrez? Marcar um dia pra gente jogar, então, hein? Xadrez você tem que ter sua estratégia, né? Você vai jogar de branca, você tem lá, você vai fazer o quê? A saída italiana, vai fazer sistema Londo, você tem a sua estratégia. Se você sair com o peão de D4 é uma coisa, se você sair com o peão de E4, o seu jogo já fica travado, você trava todo o jogo. E aí, qual que vai ser a sua estratégia? Você precisa liberar o seu bispo, o seu cavalo, tem que ter uma estratégia. Para ler a Bíblia é a mesma coisa, é guerra, você tem que ter sua estratégia de jogo. A minha estratégia é ler cedo a Bíblia. Eu acordo para trabalhar 6 horas, acorda 15:06, faz o diário espiritual, 15 minutos você faz um capítulo da Bíblia. Entendeu? E ao longo do dia, você vai meditando. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu trabalho com o computador em frente, né? Fico o dia inteiro no computador. Então eu pego aquele trecho que chamou minha atenção, eu escrevo naquele post-it amarelinho de colar, né? Colo na tela do computador. E aí ao longo do dia eu fico relembrando aquilo que Deus me falou, lendo aquele versículo bíblico. O Padre Jonas fala pra gente fazer isso nesse livro. Ele fala pra você ruminar a palavra, né? O boi, ele come, tem 2 estômagos, né? Ele come a grama, vai para um estômago, depois volta, ele mastiga de novo e come de novo para ir para outro estômago. É um negócio assim. Então ele rumina. O Padre Jonas fala que a gente tem que ruminar a palavra que Deus te falou pela manhã, ao longo do dia, que tem que voltar no seu coração, ficar na sua alma. E aí você vai ver que daqui a pouco a palavra de Deus está na sua mente e no seu coração. Você sabe a palavra de cor. A palavra cor, coração em latim é cor. Cor é sacro coriesum, sagrado coração de Jesus. Cor é coração. Decor significa decoração. Ela fica gravada na sua mente. De forma que quando você vai conversando com as pessoas, a palavra de Deus vai voltando na sua mente. E como você marca lá o capítulo e o versículo que você leu, a promessa, volta até a citação. E aí você começa a citar. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhos, amemos com palavras em língua, mas por atos em verdade. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Você começa a citar para Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pedro, tuas pedras, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E assim por diante. A palavra vai voltando no seu coração, porque a palavra faz parte da sua vida. Então vamos ao combate. Vai ser fácil, nem um pouco. Mas se vocês, agora é uma promessa, falando de promessa, a ordem do princípio eterno, né? Uma promessa. Se vocês usarem essa espada, a vida de vocês espiritualmente vai se alavancar de uma maneira inimaginável. Para terminar, a gente volta lá do início da nossa catequese de hoje. Para que a gente veio aqui? Para se salvar, não é? Não tem como você bater um prego na madeira sem martelo. Então, não tem como você caminhar no deserto sem ser conduzido pela palavra. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.